Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. A cada manhã, quando o sol dourava as areias, Soraya observava o horizonte com olhos curiosos e um coração inquieto, desejando, mesmo sem admitir, viver algo que a tirasse daquele mundo previsível. Mas nenhum dos seus sonhos inocentes poderia prepará-la para o dia em que o destino viraria tudo de cabeça para baixo. Soraya sempre acreditou que sua vida era simples, previsível, e segura demais para algo verdadeiramente extraordinário. Criada em uma vila isolada do deserto, entre costumes rígidos, orações diárias e olhares atentos das vizinhas, ela era o orgulho e a prisão de seu pai. Pureza é a herança mais preciosa, ele repetia, e Soraya carregava essas palavras como uma sentença, ao mesmo tempo em que sonhava, em silêncio, com o desconhecido além das dunas. Naquela tarde sufocante, uma tempestade de poeira anunciou a chegada de algo grandioso à vila. As carruagens douradas do sultão Kadir cortavam as ruas estreitas, atraindo olhares fascinados e temerosos. Todos sabiam, quando o sultão aparecia, nada permanecia igual. Os anciãos cochichavam sobre sua crueldade e solidão, mas era o silêncio sobre seu verdadeiro coração que mais amedrontava. Soraya assistia, fascinada, ao desfile dos guardas e dos criados vestidos de negro, enquanto a população se curvava em reverência e medo. Ela sentiu a alma estremecer quando ouviu um disparo abafado vindo do poço central, e, movida por um impulso inexplicável, correu até lá. No chão, um homem caído arfava, o rosto pálido coberto por suor, os olhos escuros dilatados de pânico. Ninguém ousava se aproximar. Todos temiam o castigo do sultão. Mas Soraya não pensou. Ela ajoelhou-se ao lado do desconhecido, sentindo a multidão prender o fôlego ao redor. Olhou nos olhos dele, olhos profundos, marcados por cicatrizes invisíveis, e sussurrou: "Você vai ficar bem, eu prometo." Ela arrancou um lenço do próprio véu e pressionou a ferida que sangrava, ignorando as lágrimas e os gritos de pavor do povo. Minutos depois, soldados chegaram, afastando Soraya e levando o homem desacordado em silêncio absoluto. Na confusão, ninguém percebeu que o estranho era o próprio sultão Kadir, disfarçado para investigar as condições do povo. Mas Soraya sentiu que havia cruzado um limite, e que nunca mais seria a mesma. Naquela noite, a vila foi tomada pelo terror. Guardas do palácio invadiram a casa de Soraya, arrastando-a sob protestos do pai e súplicas da mãe. "Ela será recompensada por sua coragem", disseram em tom gélido. Mas para Soraya, tudo parecia um castigo. Cada passo dentro das muralhas do palácio era uma sentença de morte para sua liberdade. O palácio era mais opulento do que qualquer história contada pelas vizinhas invejosas. Lustres de cristal, corredores intermináveis cobertos de tapeçarias raras, espelhos dourados refletindo a própria fragilidade de Soraya. O ar, carregado de perfumes exóticos e tensão, sufocava mais do que a areia do deserto. Ali, entre o luxo e a prisão, a jovem sentiu-se menor que um grão de poeira. Servas misteriosas apareceram para despi-la, banhá-la, perfumá-la, vesti-la como se ela fosse um prêmio raro e silencioso. Suas mãos trêmulas não eram ignoradas. Cada olhar trocado pelas criadas parecia esconder uma advertência ou um segredo impossível de ser dito. Enquanto esperava, sozinha em uma câmara fria, Soraya lutava para controlar o medo. Os minutos se arrastavam como horas, a respiração dela presa no peito, o coração batendo tão forte que era impossível distinguir se era desejo reprimido, puro terror, ou ambos. A cada eco de passos nos corredores, ela sentia que sua vida estava prestes a se dividir em antes e depois daquele instante. Quando as portas finalmente se abriram, o ar ficou mais denso. Kadir, o sultão, entrou, alto, imponente, com traços marcados pelo poder e pela dor de quem já perdeu demais na vida. Seu olhar atravessou Soraya como um raio,
havia frieza e um brilho inesperado de curiosidade, misturados ao orgulho de quem nunca foi desafiado. Ele caminhou lentamente em sua direção, os olhos escuros analisando cada detalhe dela. Soraya sentiu as pernas fraquejarem, mas ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar submissão completa. Pela primeira vez, viu ali não apenas o sultão temido, mas o homem por trás da coroa, alguém que carregava o próprio exílio dentro do peito. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Kadir parou diante dela, tão perto que Soraya podia sentir o calor da respiração dele, e perguntou: "Por que me salvou? Não sabia quem eu era?" Soraya engoliu em seco, procurando força nas próprias palavras. "Não importa quem você seja. Nenhuma vida merece ser desperdiçada diante de meus olhos." Por um instante, os olhos do sultão vacilaram, algo dentro dele tremeu, um segredo à beira de ser revelado. O tempo pareceu suspenso. Kadir se virou, ordenando que a cerimônia começasse. Guardas e criados se posicionaram. Soraya mal conseguia respirar enquanto o véu era colocado sobre sua cabeça, o peso de um novo destino se instalando sobre seus ombros. O salão ressoava com vozes e rituais ancestrais. O sultão Kadir mantinha a expressão fechada, mas os olhos fixos nela revelavam um turbilhão contido, medo, desejo reprimido, orgulho ferido e algo ainda mais perigoso, fascínio. O clima era de choque, reverência e revolta contida. Soraya tentava não tremer enquanto cada palavra do sacerdote selava o pacto impossível de desfazer. E assim, sob olhares atentos, uma jovem virgem do deserto foi entregue, corpo e alma, ao homem mais temido de todo o império. O mundo de Soraya nunca mais voltaria a ser o mesmo, e nada, nem ninguém, poderia prever o que viria depois daquela noite inesquecível. O palácio, visto de fora, era uma miragem de beleza e riqueza. Mas, para Soraya, por dentro, era o labirinto do próprio medo. Assim que os rituais terminaram, ela foi conduzida, com o rosto oculto pelo véu, através de corredores iluminados por lamparinas douradas. Os criados falavam baixo, desviando os olhos, como se temessem provocar qualquer rumor. O sultão, sempre à frente, andava com passos firmes, sem sequer olhar para trás. As paredes do palácio pareciam contar segredos, adornadas por tapetes persas e retratos de antepassados com olhos vigilantes. O silêncio era cortante, pontuado apenas pelo som dos próprios passos de Soraya. Não havia lugar para a inocência ali, cada detalhe exalava poder e ameaça, como se o próprio ar atestasse a cada respiração. No grande salão, a recepção era gélida. Servas alinhadas curvaram-se, algumas com olhares de pena, outras de inveja, e Soraya percebeu, dolorosamente, que naquele universo dourado ela seria apenas mais um enigma a ser decifrado, ou destruído. Foi levada a um quarto amplo, com uma cama tão grande que parecia um trono, cortinas de veludo e um perfume intenso de flores que ela jamais tinha sentido antes. Ao redor, móveis talhados à mão, vasos antigos e joias reluzindo à luz das velas. O luxo a sufocava. Por um instante, Soraya sentiu falta até do silêncio pobre de sua vila. Uma criada mais velha, Faria, encarregou-se de ajudá-la. "Não faça perguntas", sussurrou Faria, enquanto desembaraçava os longos cabelos de Soraya. "Aqui, o segredo é sobrevivência. Nunca olhe para onde não deve. Nunca toque o que não lhe pertence. Nunca, jamais, tente abrir a porta proibida no final do corredor." Soraya estremeceu, anotando mentalmente cada advertência. "O que há naquela porta?" Arriscou perguntar, num sussurro. Faria apenas fitou o chão, cerrando os lábios, como se o medo pudesse materializar-se apenas com o nome do lugar. Soraya não insistiu, mas a curiosidade queimava. Assim passaram-se horas intermináveis. Nenhuma notícia de Kadir. Nenhum sinal de afeto,
sequer de cortesia. Soraya era ignorada, como uma sombra nas paredes do próprio quarto. Servas traziam bandejas com frutas exóticas, leite, pães macios e doces de mel, mas Soraya mal conseguia comer. O apetite fora devorado pela ansiedade. O dia seguinte chegou com mais regras do que liberdade. Você só poderá caminhar pelos jardins internos, disse Faria. Evite falar com estranhos. Nunca saia dos limites do palácio. O tempo parecia um castigo. Soraya tentava manter-se ocupada, contemplando as fontes e flores raras, ouvindo a música distante dos músicos reais. Mas havia sempre um par de olhos atentos, dos guardas, das servas, das próprias paredes. Durante uma caminhada, ouviu conversas abafadas atrás de uma cortina de seda. Dizem que o sultão jamais tocou em mulher alguma. Como isso seria possível? Algo terrível aconteceu no passado, ninguém sabe ao certo. Mas desde então, ele se tornou de gelo. Essas palavras atravessaram Soraya como uma flecha. Ela olhou para cima, sentindo que era observada. Ali estava Kadir, do alto de uma sacada, olhar escuro fixo nela, expressão impenetrável. Um frio na espinha, uma onda de fascínio e medo. Soraya tentou decifrar aquele homem, imponente, rígido, sempre envolto em um silêncio carregado de algo inexplicável. Ela percebia o desejo reprimido em seus gestos contidos, o modo como os dedos dele se contraíam quando passava perto dela, mas ele jamais se aproximava o bastante. Não era desprezo, era como se houvesse uma muralha invisível. À noite, a solidão era esmagadora. Soraya deitava-se, olhando o teto, ouvindo a tempestade do deserto do lado de fora. Sentia falta da voz da mãe, do cheiro do pão quente, da liberdade de correr sem medo. Agora era vigiada, limitada a cada passo, reduzida ao papel de prisioneira em um castelo de ouro. Certa madrugada, Soraya acordou com um barulho vindo do corredor. Levantou-se em silêncio e abriu a porta só um pouco, o coração disparado. Avistou uma criada correndo em direção ao final do corredor, levando uma bandeja com um objeto envolto em tecido preto. Parou diante da tal porta proibida, olhou para os lados e bateu discretamente. A porta abriu-se apenas o suficiente para que uma mão masculina, forte, marcada por anéis de prata, pegasse a bandeja e a puxasse para dentro, desaparecendo na escuridão. Soraya sentiu um arrepio atravessar o corpo. O que havia ali dentro? E por que todos pareciam tão aterrorizados com aquele segredo? Na manhã seguinte, Kadir apareceu no quarto, sem aviso. O silêncio era uma tortura. Soraya manteve os olhos baixos, sentindo o coração acelerar de medo e, estranhamente, de um desejo proibido que ela não sabia nomear. Está se acostumando ao palácio? A voz dele era fria, mas havia um tom subentendido, quase uma súplica. O palácio é belo, respondeu ela, tentando ser cortês, mas, às vezes, a beleza é apenas uma prisão mais dourada. Kadir manteve o olhar fixo nela por tempo demais, como se procurasse alguma resposta para a própria dor. Depois, virou-se para sair, mas parou na porta. Soraya, lembre-se de nunca tentar abrir a porta no fim do corredor. Jamais. Ele não esperou resposta, apenas saiu. A advertência ecoou mais alto que qualquer ameaça. Soraya sentou-se na cama, abraçando os joelhos, sentindo as emoções em conflito dentro de si, a revolta por ser tratada como propriedade, o medo do desconhecido, o fascínio inexplicável por aquele homem quebrado, distante e tão impenetrável. O desejo reprimido era quase palpável, crescendo a cada olhar não correspondido, cada gesto contido. No jardim, tentava se distrair com as flores, mas logo percebeu sussurros. O sultão está mudando. Nunca observou mulher alguma assim. Ela tem algo diferente.
vai despertar o que dorme nele. Soraya desviou, sentindo-se mais presa ainda por olhares e expectativas alheias. O ar pesava sobre seus ombros, mas a vontade de descobrir o segredo por trás daquela porta, e daquele homem, crescia mais a cada dia. Quando anoiteceu, o palácio mergulhou em silêncio. Soraya ficou sentada perto da janela, olhando a lua cheia recortar a areia do deserto. Sentiu uma saudade dolorida do que foi, mas também, um fogo novo crescendo dentro do peito. A intuição lhe dizia, aquela noite ainda não era o fim de nada, mas o começo de tudo. E assim, com a alma inquieta e os sentidos em alerta, Soraya prometeu a si mesma: um dia, vou descobrir o que se esconde nesta prisão de ouro. E talvez, ao descobrir o segredo de Kadir, eu também encontre o meu próprio destino. Nos dias que se seguiram, o silêncio de Kadir era um fantasma, e a ausência dele no palácio só aumentava o mistério. Soraya se movia como uma sombra entre criados que sussurravam histórias proibidas. Cada passo que dava pelos corredores frios parecia ecoar suas próprias dúvidas. Por que ela estava ali, afinal? Teria cometido algum erro imperdoável? Ou seria apenas mais uma peça num jogo maior do que poderia imaginar? Uma noite, em meio ao vento forte e à solidão, Soraya decidiu que não suportava mais as dúvidas. O sultão a evitava de forma quase dolorosa, e a cada novo dia, o desejo de entender aquele homem aumentava. O que poderia existir de tão sombrio a ponto de congelar até o coração de um governante poderoso? Ela se lembrou do aviso de Faria, e da advertência do próprio Kadir. Mas, impulsionada por uma mistura de medo e necessidade, saiu do quarto, caminhando em silêncio pelo corredor principal. A mansão estava mergulhada em escuridão, mas Soraya conhecia o caminho até a porta proibida. Parou diante dela, hesitante. O medo gritava, mas a curiosidade a empurrava para frente. Encostou o ouvido à madeira fria. Lá dentro, um som abafado, uma prece, talvez, ou um soluço contido. Soraya esticou a mão, mas, antes que pudesse tocar a maçaneta, sentiu uma presença às costas. Um frio percorreu sua espinha. Virou-se lentamente, encontrando Kadir, mais sombrio do que nunca, parado na penumbra. Ele não disse nada de imediato. O olhar era tempestade, uma mistura de raiva, decepção e, acima de tudo, uma dor profunda. Soraya recuou um passo, sentindo o coração bater com tanta força que parecia querer fugir do peito. Eu avisei, Soraya, a voz dele era baixa, mas carregada de emoção sufocada. Não ouse atravessar certos limites neste palácio. Ela queria responder, protestar, mas algo nos olhos dele a fez silenciar. Não era apenas autoridade. Era medo. Por quê, Kadir? O que esconde aqui? Arriscou perguntar, com a voz trêmula. Kadir desviou o olhar, como se olhar para ela o fizesse sangrar por dentro. Passou as mãos pelo rosto, tentando conter o próprio tormento. Por longos segundos, o silêncio foi absoluto. Começou, a voz falhando. Não sou como os outros homens deste mundo, Soraya. Os olhos dele reluziam com sinceridade, mas também com uma tristeza que parecia não ter fim. Soraya respirou fundo. O medo deu lugar à compaixão, e algo dentro dela, que ela nunca soubera nomear, a empurrou para frente. Pode confiar em mim, disse, suavemente. Não vim aqui para te ferir. Foi nesse momento, nesse instante suspenso no tempo, que Kadir permitiu se revelar. Com um gesto lento, destrancou a porta e a convidou a entrar. Soraya obedeceu, sentindo que cruzava a fronteira entre o desconhecido e o inesquecível. Lá dentro, não havia tesouros, nem armas, nem nada que remetesse ao poder de um sultão. Apenas um altar de memórias, fotos antigas, cartas, um véu de seda,
e um medalhão com o nome de uma mulher gravado. Kadir parou diante do altar, a voz quebrada pelo peso dos anos. Eu tinha uma mãe forte, Soraya. Era minha luz, minha vida. Ela morreu protegendo este palácio, vítima da traição de alguém em quem confiávamos. Jurei, naquele dia, nunca mais me entregar a ninguém, nunca mais permitir que alguém cruzasse meu coração. Soraya sentiu o ar rarefeito, como se tudo ao redor conspirasse para fazê-la chorar. Kadir continuou, os olhos distantes. Fiz um voto diante de Deus e dos meus antepassados, não tocaria mulher alguma até encontrar alguém capaz de olhar para mim e ver o homem, não o sultão. A dor me fez frio, mas você, ele virou o rosto, encarando-a, você me viu. O silêncio entre eles era agora feito de compreensão e de desejo sufocado. Soraya não sabia se era loucura, mas algo dentro dela se quebrou, ou se libertou, ao ver o homem despido de toda a armadura. Eu não tenho nada além de minha verdade, murmurou Kadir, se aproximando um pouco mais. Mas se você cruzar este limite, não haverá retorno. Soraya, sentindo a alma vibrar de compaixão e desejo, balançou a cabeça em silêncio, dizendo sem palavras que estava pronta. Kadir ergueu a mão, hesitante, e tocou o rosto de Soraya. O gesto simples, a ponta dos dedos percorrendo a pele dela, foi tão forte que ambos ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. O sultão, que jamais tocará mulher alguma desde a tragédia, sentiu o corpo tremer, um incêndio queimando o peito. Soraya fechou os olhos, absorvendo o calor do toque. Ali não havia sultão, nem criada, apenas dois destinos marcados pelo sofrimento, encontrando-se no limite do permitido. O desejo reprimido, cultivado por tanto tempo em silêncios e olhares, explodiu em ondas de energia invisível. Kadir respirava com dificuldade, os olhos marejados pela intensidade do momento. Você não faz ideia do que está despertando em mim, sussurrou, a voz rouca. Soraya abriu os olhos e viu ali não só o homem forte, mas o menino ferido, o filho que perderá a mãe, o governante solitário cercado de abismos. Eu não quero te ferir, Kadir, falou baixinho. Só quero que você não sofra mais sozinho. Nesse instante, o mundo lá fora desapareceu. O segredo daquele quarto, o altar das dores e promessas, foi selado por um pacto silencioso. O primeiro contato, ainda tímido, carregava o peso de anos de solidão. Kadir soltou um suspiro longo, deixando as mãos deslizarem até os ombros de Soraya, sem ousar ir além. Mas esse gesto simples foi suficiente para que ambos soubessem que uma nova fronteira fora atravessada. Então, como se temesse se perder de si mesmo, Kadir afastou-se, lutando contra o próprio desejo. Não posso. Não está noite, disse, com a voz despedaçada. Soraya o observou sair, levando parte do próprio coração com ele. Ali, entre as sombras do segredo e a luz trêmula da esperança, a jovem entendeu, nada no palácio seria igual depois daquele toque, e ninguém poderia prever as consequências de um amor nascido do impossível. Ela ficou sozinha no quarto proibido, sentindo ainda o calor dos dedos dele, o cheiro dele no ar, e a certeza de que o futuro estava mudando, com uma velocidade capaz de assustar até os corações mais valentes. O ar do palácio parecia mais denso nos dias que se seguiram. O segredo compartilhado no quarto proibido havia criado uma ponte invisível entre Soraya e Kadir, mas também uma muralha feita de tudo aquilo que nunca fora dito. O sultão não voltou a procurá-la de imediato. Evitava cruzar caminhos com ela nos salões, mas Soraya sabia, sentia no corpo e na alma, que era observada de longe, vigiada não por crueldade, mas por fascínio. Os criados notavam. As servas murmuravam baixinho, o sultão está diferente. Nunca olhou assim para mulher alguma. Mesmo sem saber, Soraya passava a ser centro de intrigas, de olhares curiosos, de inveja disfarçada e até mesmo medo. Durante o dia,
o silêncio entre eles era absoluto. Soraya tentava se distrair com livros antigos, passeios tímidos pelos jardins, e pela música suave que ecoava pelos corredores. Mas sempre havia uma presença nos bastidores, uma sombra parada nas sacadas, um par de olhos escuros acompanhando cada gesto, cada sorriso contido, cada lágrima de saudade que caía em noites silenciosas. A tensão era quase palpável. E, aos poucos, algo nela também começava a mudar. Soraya, que sempre se viu como vítima de um destino cruel, agora percebia, parte dela queria ser vista por Kadir, queria ser notada, queria, de algum modo, ser capaz de atravessar o muro erguido por ele ao redor do próprio coração. Começaram a chegar presentes. Na primeira manhã, uma rosa azul, impossível de existir naquele clima, apareceu ao lado da cama, sobre o travesseiro. Na noite seguinte, um livro de poemas antigos, manuscritos raros sobre amor impossível e renúncia. Depois, um delicado pingente de prata com o desenho de um pássaro livre, com um bilhete escrito à mão. Ninguém é livre enquanto o coração estiver preso ao passado. Soraya sentia o impacto de cada presente como se fosse uma carícia à distância, um convite para que ela conhecesse um pouco mais daquele homem que todos temiam, mas ninguém compreendia. No entanto, o abismo entre eles continuava, e a cada novo gesto de aproximação, o desejo reprimido se intensificava, tornando o ar do palácio uma tempestade silenciosa prestes a explodir. Numa noite particularmente fria, Soraya acordou sobressaltada, presa em um pesadelo onde se via sozinha, perdida entre corredores escuros, ouvindo vozes distantes a acusarem de pecados que jamais cometeu. Sentiu-se pequena, frágil, como quando criança acordava chorando e buscava conforto nos braços da mãe. Mas ali não havia ninguém. O choro veio sem aviso. Uma dor antiga, misturada ao medo de tudo o que não conhecia. De repente, um ruído leve na porta. Soraya limpou as lágrimas rapidamente, tentando recompor-se, mas era tarde demais. Kadir entrou no quarto, sem anunciar-se. Havia algo diferente nele, não era apenas o sultão, era o homem, o ser humano despido de todas as máscaras, com os olhos brilhando de preocupação verdadeira. Ouvi você chorar, disse ele, com a voz surpreendentemente suave, quase insegura. Sonhos ruins também me perseguem. Soraya quis esconder o rosto, mas ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado dela na cama, sem tocar de imediato. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo aquilo que não ousavam dizer. Ela sentiu o cheiro dele, a força e o calor que emanava mesmo parado, imóvel. Kadir respirou fundo, lutando contra as próprias barreiras, e então, devagar, tocou o ombro de Soraya com a ponta dos dedos. O gesto foi tão delicado, tão cheio de cuidado e respeito, que Soraya chorou mais ainda, não de medo, mas de alívio. Ninguém nunca cuidou de mim assim, sussurrou, com a voz embargada. Kadir baixou os olhos, como se a dor dela o atravessasse. Eu perdi todos que amava. Aprendi a ser só. Mas, quando vejo você, algo em mim quer lutar contra isso. A mão dele subiu, devagar, até acariciar o rosto dela. As lágrimas quentes encontraram a palma de Kadir, e Soraya sentiu um choque de calor, ternura e desejo sufocado. Ambos ficaram imóveis por longos segundos. Depois, como se todo o universo conspirasse para aproximá-los, Soraya encostou a cabeça no peito dele. O coração de Kadir batia descompassado, forte, quase selvagem. Ela fechou os olhos, sentindo o mundo desaparecer, ouvindo apenas aquele ritmo, o compasso de um coração ferido, mas vivo. Kadir envolveu os ombros dela com o braço, apertando de leve, ainda inseguro. Soraya sentiu as mãos dele tremerem. Não tenha medo, ele murmurou. Não vou machucar você. No silêncio daquele abraço, algo foi curado entre eles.
O desejo, até então só reprimido, agora era um fio tênue de esperança, de redenção, de tudo aquilo que parecia impossível em um mundo feito de dor e solidão. Kadir não tentou beijá-la, nem avançou um passo além do permitido. Mas Soraya soube, naquele instante, que jamais esqueceria o calor do corpo dele, a vulnerabilidade do abraço, a promessa muda de que, apesar de todos os segredos, ali existia amor em estado bruto, pronto para transformar tudo. Quando Kadir se afastou, seus olhos buscavam nos dela a resposta para perguntas que nem ele conseguia formular. Soraya ergueu a mão e segurou a dele por um instante a mais, com doçura e coragem. Depois, ele saiu, mas deixou a porta entreaberta, um gesto simples, mas carregado de significado. Não havia mais barreiras intransponíveis entre eles. Apenas o medo de se entregarem por completo. Naquela madrugada, Soraya ficou sentada na cama, sentindo a pele ainda quente do toque de Kadir, o cheiro dele pairando no ar, e o peito pulsando com um sentimento novo, não mais só medo ou dor, mas também desejo, esperança, e algo próximo do fascínio. Ela sabia que a vida estava mudando, e que ambos caminhavam perigosamente perto de algo irreversível. Enquanto a lua iluminava o jardim, Soraya jurou em silêncio. Se um dia tivesse coragem de atravessar todas as muralhas, não deixaria Kadir voltar a ser só sombra e solidão. E no fundo, sentia que ele também já tinha feito esse voto silencioso. Na manhã seguinte, o palácio despertou diferente. Havia um rumor novo, sussurrado entre servas e guardas: o sultão, que jamais demonstrava fraqueza, fora visto ao lado de Soraya, de olhos cansados, como se tivesse lutado com anjos durante a noite. Soraya andava pelo corredor sentindo a pele formigar, como se todos os olhares pesassem sobre ela. A cada passo, sabia que era motivo de conversa, talvez até de inveja e revolta. E, ainda assim, no fundo do peito, havia um calor novo, o resquício do abraço de Kadir, o toque que ficará impresso em sua alma. No início da tarde, Faria apareceu em seus aposentos com uma caixa de veludo nas mãos. Entregou-a em silêncio. Dentro, um vestido branco, bordado em prata, tão delicado que Soraya sentiu as mãos tremerem ao tocá-lo. A criada a olhou com ternura e medo. Esta noite, o sultão lhe espera. Tudo será diferente. Soraya sentou-se na cama, apertando o tecido entre os dedos. O medo antigo veio como uma onda, medo de não saber, de não ser suficiente, de fracassar diante de um homem tão poderoso e quebrado. Mas junto ao medo, havia desejo, curiosidade, esperança. Será que esta noite posso, finalmente, pertencer a mim mesma? Ou me perderei de vez no olhar dele? O tempo escorreu devagar, como areia entre os dedos. Servas vieram para banhá-la, perfumá-la, pentear os cabelos com óleos raros. O corpo de Soraya nunca parecerá tão exposto, tão sensível. Quando olhou seu reflexo no espelho dourado, quase não se reconheceu. Havia um brilho novo nos olhos, uma firmeza nos lábios, como se uma parte dela tivesse crescido nos últimos dias. Ao pôr do sol, Faria voltou. Está pronta? Soraya assentiu, sentindo o coração quase explodir. Caminhou pelos corredores de cabeça erguida, cada passo ecoando como um chamado ao destino. A porta do quarto de Kadir foi aberta. Ele esperava junto à janela, o olhar perdido nas sombras da noite que avançava sobre o deserto. Vestia uma túnica escura, simples, mas a postura era de um rei prestes a abrir mão da coroa pelo amor. Soraya parou à porta, e só então ele se virou. Por um instante, os olhos de Kadir traíram todas as muralhas, havia medo, desejo, reverência. Aproximou-se devagar, estendendo a mão. Você está linda. Nunca vi algo tão puro. Ela segurou os dedos dele, sentindo um arrepio subir pelos braços. Estou com medo. Nunca estive, a frase morreu nos lábios.
Kadir acariciou a bochecha dela com um gesto terno, quase sagrado. Nem eu. Você será a minha primeira mulher. E quero que seja inesquecível, para nós dois. Soraya fechou os olhos, sentindo a confissão de Kadir como um bálsamo. Não era só ela que temia, que tremia diante do desconhecido. Eram dois corpos marcados pela solidão, tentando aprender juntos o que era entrega, confiança, prazer. Kadir a conduziu até a cama, devagar, como quem teme quebrar algo precioso demais. Os dedos dele tremiam ao desamarrar os laços do vestido, mas o olhar nunca se desviou do rosto de Soraya. Queria decorá-la, memorizar cada expressão de medo e desejo, cada traço da jovem que agora era sua, mas também senhora do próprio destino. Ela, tímida, deixou o vestido escorregar, sentindo o ar frio contra a pele e o calor do olhar dele queimando tudo o que era vergonha, dúvida, insegurança. O sultão tirou o próprio manto, expondo um corpo forte, mas marcado de cicatrizes antigas. Soraya tocou cada marca com delicadeza, como se curasse feridas invisíveis, e Kadir deixou escapar um suspiro profundo, de entrega e alívio. Ninguém nunca me olhou assim, Soraya. Deitada sobre os lençóis, ela sentiu as mãos dele explorarem seu corpo com uma lentidão que era quase tortura. Kadir beijou-lhe os ombros, o pescoço, a barriga, como quem aprende a amar pela primeira vez. Soraya chorou baixinho, não de dor, mas de emoção. Era um rito, uma passagem para o desconhecido, e ela não queria esquecer nenhum segundo. O desejo cresceu entre eles, delicado, mas avassalador. Kadir perguntou se ela queria continuar, e Soraya disse sim apenas com o olhar. O corpo dele cobriu o dela com cuidado e reverência. A primeira vez foi lenta, cheia de hesitação, de ternura, de medo e encanto. A dor inicial logo deu lugar a uma onda de calor e prazer inédito, uma sensação de pertencimento, de redenção, de libertação. Kadir sussurrou palavras em sua língua natal, promessas e juras que Soraya talvez nunca entendesse, mas que sentiu gravadas na alma. Quando o auge chegou, foi como uma tempestade, lágrimas, gemidos contidos, mãos entrelaçadas, corações batendo descompassados. Depois, o silêncio profundo. Soraya adormeceu aninhada ao peito dele, sentindo o calor, o cheiro, a segurança de pertencer, finalmente, a um lugar, ou a um homem. Horas depois, acordou com Kadir acariciando seus cabelos, olhos marejados, o rosto mais jovem, leve, vulnerável. Você me salvou, Soraya. Salvou tudo o que restava de bom em mim. Ela sorriu, sem forças para responder. Não havia mais medo, nem dúvida. Apenas a certeza de que, depois daquela noite, nada, nem o próprio tempo, poderia apagar o que haviam construído juntos. Naquele quarto, entre lençóis, lágrimas, suor e promessas mudas, dois mundos se encontraram, duas solidões foram finalmente quebradas. A noite não foi perfeita. Foi real, cheia de tropeços, de carinho, de medo, de desejo, de redenção. Quando o sol nasceu, ambos estavam exaustos, mas diferentes. Soraya olhou para Kadir e viu, pela primeira vez, não o sultão, mas o homem. Ele a abraçou forte, sussurrando: você é minha luz. Minha redenção. A razão de acreditar de novo. No silêncio do quarto, um novo futuro começava a ser desenhado. Soraya sentiu que estava pronta para tudo, porque, finalmente, conhecera o amor que transformava dor em esperança. E, do lado de fora, o palácio inteiro parecia respirar diferente, como se soubesse que, naquela madrugada, algo sagrado e proibido havia sido finalmente celebrado entre dois corações marcados pelo destino. A luz suave do amanhecer entrou sorrateira pelas cortinas de veludo, aquecendo o quarto onde Soraya e Kadir ainda repousavam juntos, entre lençóis amassados, corpos entrelaçados. Para Soraya,
O novo dia trouxe um sentimento diferente de tudo o que já havia experimentado. Não era apenas o alívio do medo vencido, ou a surpresa de estar viva após atravessar o desconhecido, era uma sensação profunda de pertencimento. Pela primeira vez desde que pisara no palácio, sentia-se dona de si, amada, respeitada, vista. Kadir acordou antes dela. Ficou observando o rosto sereno de Soraya, como se gravasse cada traço na memória. A noite anterior não apagara os traumas antigos, mas acendera nele algo há muito esquecido, esperança. Quando Soraya abriu os olhos, o sultão sorriu de um jeito novo, cúmplice, sem armadura alguma. Bom dia, minha rainha, murmurou, a voz rouca de ternura. Soraya sorriu de volta, ainda tímida, sentindo as marcas da noite no corpo e na alma. Havia desejo em cada gesto, mas também um respeito tão raro quanto precioso. Eles se beijaram devagar, prolongando o tempo como se o mundo lá fora não existisse. Logo, porém, o palácio despertou. Do lado de fora, passos apressados, vozes baixas, movimentação incomum. Era como se os criados já soubessem que, naquela noite, algo sagrado e proibido havia mudado a ordem das coisas. Soraya vestiu-se com a ajuda de Faria, que não disfarçava o olhar satisfeito, quase orgulhoso. Hoje você é outra, disse a criada, ajeitando os cabelos da jovem. Ninguém mais poderá apagar o que aconteceu. Você pertence ao sultão, mas ele também pertence a você. Ao sair do quarto, Soraya notou os olhares. Alguns eram de inveja, outros de respeito, outros, ainda, de puro ódio. As mulheres do harém a mediam de cima a baixo, murmurando comentários cruéis, tentando entender como aquela jovem simples conseguirá conquistar o coração do homem mais temido do reino. Soraya caminhava com a cabeça erguida, o coração acelerado, mas havia dentro dela uma coragem nova, forjada na dor e na superação. Kadir, por sua vez, parecia outro homem. Ao longo do dia, fez questão de ser visto ao lado de Soraya nos jardins, nos corredores, nas salas do palácio. Não se escondia mais. Pegava-a pela mão, sorria abertamente, trocava olhares cheios de promessas. Os criados ficaram atônitos ao vê-lo beijar a testa de Soraya na frente de todos. Nunca, em todos aqueles anos, o sultão demonstrara afeto em público. Aquilo era revolucionário, quase um escândalo. A mudança não passou despercebida pelos conselheiros do reino. Em reuniões secretas, começaram a sussurrar sobre a influência de Soraya, o risco de o sultão perder o foco, o perigo de um amor verdadeiro em meio a tantas alianças políticas. Mas nada parecia deter Kadir. Ele era mais atencioso, mais decidido, até mesmo mais gentil com os criados. A presença de Soraya era como um bálsamo sobre antigas feridas. Para Soraya, a mudança era assustadora, mas encantadora. Kadir estava diferente, mais possessivo, mais protetor, como se tivesse medo de perdê-la. Quando caminhavam juntos pelo jardim, ele mantinha o braço ao redor da cintura dela, fitando os homens que se atreviam a olhá-la por tempo demais. À noite, buscava o conforto do corpo dela, mas, acima de tudo, queria sua companhia, sua conversa, sua luz. O relacionamento ganhou uma cumplicidade nova. Conversavam sobre sonhos, sobre o passado, sobre o medo de perder o pouco de felicidade que finalmente haviam encontrado. Soraya sentia-se segura, mas também inquieta. Algo na atmosfera do palácio parecia denso, ameaçador, como se a felicidade deles fosse frágil demais, prestes a ser roubada a qualquer momento. A ameaça não demorou a se revelar. No fim de uma tarde, enquanto Soraya costurava junto a uma das janelas do salão principal, ouviu vozes alteradas vindas do corredor. Kadir entrou, o semblante fechado, trazendo consigo um homem alto, de olhar duro, barba cerrada. Era Rashid, o antigo comandante da Guarda Real,
banido anos antes por trair a confiança do sultão. Agora, retornava com ares de desafio. "O que faz aqui?" Kadir perguntou, a voz carregada de ódio contido. Rashid sorriu, um sorriso frio, ameaçador. "Ouvi dizer que o sultão andou baixando a guarda por causa de uma mulher. Vim cobrar uma dívida antiga. O trono exige sacrifícios, Kadir. Não pode se dar ao luxo de amar." O clima no salão ficou pesado. Soraya sentiu o sangue gelar nas veias. Pela primeira vez, entendeu que o amor entre eles era perigoso, não apenas para o coração, mas para a própria vida. Kadir colocou-se entre ela e Rashid, os olhos flamejando. "Ninguém toca em Soraya. Se precisar enfrentar o mundo, eu enfrento. Mas não vou perdê-la. Nem por você, nem por ninguém." Rashid não recuou. Lançou um olhar venenoso para Soraya e murmurou: "Quem ama, perde. Quem ama, sangra." Em seguida, deixou o salão, desaparecendo nas sombras, mas a ameaça ficou pairando no ar como uma tempestade prestes a explodir. Soraya correu para Kadir, abraçando-o forte. "Tenho medo", confessou, sentindo o peito do sultão tremer de raiva. "Não quero que nada de mal aconteça por minha causa." Kadir acariciou o rosto dela, olhando nos olhos. "Eu lutei a vida inteira para não amar. Agora que tenho você, vou proteger nosso amor com a própria vida." Naquela noite, a tensão era tão grande quanto o desejo que sentiam um pelo outro. Soraya, frágil, mas determinada, prometeu não se deixar abater. "Se for preciso, lutarei ao seu lado. Não vou te abandonar, Kadir. Não agora." Os dias seguintes foram marcados por um clima de expectativa. O palácio parecia respirar perigo. Guardas redobraram a vigilância. Servas espiavam cada gesto de Soraya. Conselheiros pressionavam o sultão a tomar decisões duras para garantir a segurança do trono. Mas, entre quatro paredes, Soraya e Kadir se amavam com ainda mais intensidade, como se cada beijo fosse o último, cada toque uma despedida adiada. Em meio ao caos, Soraya encontrou uma força inesperada dentro de si. Não era mais apenas a jovem virgem do deserto. Agora era uma mulher, rainha do coração do sultão, e dona do próprio destino. Kadir, mais seguro de si, mais apaixonado, mostrava ao mundo que amor não era fraqueza, era, sim, a maior forma de coragem. Certa noite, após enfrentarem juntos mais uma onda de ameaças, Kadir abraçou Soraya e sussurrou, com uma firmeza que jamais havia demonstrado: "Eu não vou perdê-la. Nem que eu tenha que desafiar o mundo inteiro. Você é minha vida, Soraya. Meu tudo." Soraya respondeu com lágrimas de emoção, sabendo que dali em diante, nada, nem mesmo o inimigo mais cruel, seria capaz de separá-los sem luta. O amor deles era, enfim, uma força maior que o próprio destino. Os dias seguintes ao confronto com Rashid transformaram o palácio em um campo de tensão permanente. Soldados reforçaram as muralhas, conselheiros cochichavam pelos corredores, e a sombra da ameaça pairava sobre cada gesto, cada palavra trocada entre Soraya e Kadir. Apesar do perigo, o amor deles se tornava ainda mais forte, uma chama indomável resistindo ao vento impiedoso do destino. Soraya, antes tímida e submissa, agora caminhava com a cabeça erguida, sustentando nos olhos o fogo de quem já perdeu tudo e, por isso mesmo, não temia mais nada. Naquela manhã, Kadir chamou Soraya para o salão principal. O rosto do sultão, embora cansado, trazia uma determinação feroz. O inimigo do passado havia enviado um ultimato: ou Soraya deixava o palácio voluntariamente, abrindo caminho para antigas alianças, ou a guerra seria inevitável. Soraya ouviu cada palavra sem fraquejar. O medo ainda existia,
mas era pequeno diante do que sentia por Kadir. Ela olhou nos olhos dele e disse, com voz firme, eu não vou partir. Nem mesmo se todo o império me ordenar. Meu lugar é ao seu lado, aconteça o que acontecer. A declaração de Soraya incendiou algo dentro de Kadir. Pela primeira vez, ele viu nela não apenas a jovem pura que salvara sua alma, mas uma rainha pronta para desafiar o mundo. Orgulhoso e apaixonado, o sultão beijou a mão da esposa diante dos conselheiros. Ouçam bem, todos vocês. Não existe nada, nem ninguém, acima do amor que sinto por essa mulher. Se tiver que lutar contra o destino, então que assim seja. As palavras repercutiram como um trovão. Rashid, ao saber da decisão, atacou com fúria, espalhou rumores pelo reino, tentou subornar aliados do sultão, armou emboscadas para enfraquecer as defesas do palácio. O deserto virou cenário de batalhas secretas, noites de vigília, estratégias arriscadas. Kadir liderou seus homens com coragem, mas foi Soraya quem o surpreendeu. Ela se recusou a se esconder, preferiu enfrentar os perigos junto ao marido. Visitava soldados feridos, orava com criadas assustadas, mantinha acesa a esperança nos olhos de todos. Aos poucos, tornou-se símbolo de resistência para o povo e motivo de fúria para Rashid. Numa noite escura, os portões do palácio foram atacados. O estrondo das espadas, o cheiro do sangue, os gritos de lealdade e traição se misturaram na areia quente. Soraya, mesmo protegida nos aposentos reais, ouvia tudo e não conseguia ficar parada. Vestiu-se rapidamente e, ignorando as ordens de guardas, correu até o salão onde a luta era mais intensa. Lá encontrou Kadir cercado, lutando bravamente, mas prestes a sucumbir diante da covardia do inimigo. Sem hesitar, Soraya pegou uma adaga caída no chão e gritou, atraindo a atenção dos invasores. O grito de Soraya ecoou como uma prece de guerra. Rashid, ao perceber a coragem da jovem, hesitou por um instante. Foi tempo suficiente para Kadir reagir, derrubando o inimigo principal com um golpe certeiro. O salão inteiro parou, todos testemunhando a força que o amor pode dar a quem jamais imaginou ser capaz de lutar. Rashid, derrotado, tentou fugir, mas foi detido pelos próprios homens, que já não viam nele o líder imbatível de outrora. Com a vitória conquistada, o palácio explodiu em alívio. Kadir, coberto de suor e poeira, buscou Soraya entre a multidão. Os olhos dele, antes duros e fechados, agora transbordavam gratidão e amor. Abraçou a esposa diante de todos, ignorando regras, ignorando olhares de escândalo. Você salvou minha vida, Soraya. Salvou meu coração. Nenhum trono vale tanto quanto o que construímos juntos. O Conselho Real, abalado pela demonstração de força e união do casal, não teve outra escolha a não ser reconhecer Soraya como legítima rainha. A cerimônia de renovação dos votos aconteceu dias depois, sob o céu estrelado, com a presença do povo, dos soldados, dos criados, e de todos aqueles que aprenderam a admirar o amor que nasceu da tragédia, cresceu na adversidade e floresceu na coragem. No altar de mármore branco, Kadir ajoelhou-se diante de Soraya, segurando suas mãos com reverência e devoção. Pela primeira vez, faço meus votos de livre vontade. Prometo te proteger, te honrar e te amar todos os dias da minha vida. Você foi minha primeira esperança, minha primeira luz, minha primeira redenção. Soraya, emocionada, respondeu com lágrimas sinceras, também escolho você, não por medo, não por obrigação, mas porque meu coração aprendeu a te amar mais do que tudo. Juro que ficarei ao seu lado, não importa o que o destino reserve. O que vivemos é eterno. O povo aplaudiu, os músicos tocaram, e o palácio enfim respirou paz. Nas semanas seguintes, a vida se reorganizou.
Soraya passou a ser respeitada como conselheira do sultão, suas opiniões eram ouvidas, suas decisões influenciavam o destino do reino. O amor dos dois tornou-se lenda, inspiração para jovens, para velhos, para todos os que acreditavam na força do impossível. Alguns meses depois, o milagre. Soraya descobriu-se grávida. A notícia espalhou esperança, alegria, renovação. Kadir, ao saber, chorou como nunca. Ajoelhou-se diante da esposa, beijou-lhe a barriga, prometendo amor e proteção para sempre. O palácio, antes sombrio, transformou-se em lar. Os jardins floriram, as fontes brilharam, os risos ecoaram entre os corredores. O nascimento do herdeiro foi celebrado como sinal de bênção. Soraya, em trabalho de parto, segurou a mão de Kadir o tempo inteiro, sentindo-se forte, capaz, plena. Quando o bebê chorou pela primeira vez, o sultão não conteve as lágrimas. Abraçou a esposa, a criança, e agradeceu ao universo por aquele presente maior do que qualquer riqueza. Numa noite calma, com o filho dormindo ao lado, Kadir sussurrou ao ouvido de Soraya: "Você foi minha primeira, e será a última. Minha única. O amor que sinto por você não termina, nem com o tempo, nem com a morte." Soraya respondeu com um sorriso, acariciando o rosto do marido: "Nossa história começou marcada por medo e dor, mas termina envolta em esperança, coragem e redenção." Eles se abraçaram em silêncio, sentindo que, enfim, tinham vencido todos os monstros, superado todas as prisões, transformado cada lágrima em bênção. Naquela noite, sob o teto dourado do palácio, entre promessas e sonhos, Soraya soube que nada, nunca mais, seria igual. Porque o amor verdadeiro, uma vez consagrado, é capaz de transformar até mesmo o mais frio dos destinos em eternidade. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.